Boa noite! Estamos aqui hoje, nessa terça-feira maravilhosa, para mais uma live sobre gratidão. Então, hoje nós vamos falar sobre gratidão. O Instagram está avisando que nós estamos ao vivo. E bora lá para esse tema. O pessoal já está começando a entrar. Boa noite! Bem-vindos! Bora fazer uma live maravilhosa, incrível, de autoconhecimento para melhorar, para transformar a nossa vida para melhor cada vez mais. Esse tema que eu trouxe hoje é uma prática que muitas pessoas usam e muitos usam de maneira errada. E foi uma das práticas que transformou a minha vida para melhor. Eu uso ela frequentemente e quanto mais eu uso a gratidão, mais transformação tem na minha vida. Então, vamos chegando, boa noite! E bora lá! Então, por que a gente pratica a gratidão, só que a gratidão, a sua vida não transforma? Você pratica a gratidão e a sua vida não se transforma. Tem alguns errinhos que talvez você esteja fazendo, que pode estar bloqueando essa prática. Então, a gente precisa fazer a prática de uma maneira correta, para que a gente colha todos os benefícios, porque são maravilhosos. Quando a gente começa a utilizar no dia a dia, a gratidão, ela realmente transforma a nossa vida, dá um 180. E aí, queria perguntar para você, você já fez diário da gratidão? Já fez afirmação? Já fez pensamento positivo? Mas a vida continua do mesmo jeito? Sim? Não? Como é que é? Coloquem aí no chat. E aí você continua insatisfeita, continua triste. Por que isso anda acontecendo? Porque a prática da gratidão, boa noite! Está sendo feita de uma maneira incorreta. Então a gente precisa ajustar para que ela faça efeito na nossa vida. Então, a gratidão é a gente fingir que tá tudo bem? Aconteceu uma coisa ruim no seu serviço. Tá tudo bem hoje? Não. A gente não pode fingir. A gente tem que entender que as coisas acontecem no nosso dia e que essas coisas que acontecem boas, ótimo. Mas as coisas que acontecem ruim, a gente tem que olhar com um olhar de aprendizado. O que eu posso aprender com isso? Quando a gente muda esse mindset de olhar as coisas ruins, o que eu posso aprender com essa situação, o que eu posso aprender com essa pessoa que não tá dando match, não tá dando muito certo, você tem conflito ali de relacionamento, quando a gente muda essa perspectiva, aí sim a nossa vida começa a mudar o quê? A nossa mentalidade. Então tudo, se a gente quer mudar a nossa vida para melhor, o que a gente vai ter que fazer? Mudar a nossa mentalidade. A gente vai ter que treinar, não é fácil. Mas se você deseja transformação, você precisa insistir nisso. E quando transforma, é maravilhoso. Então vamos lá. A gratidão é fingir que está tudo bem? Não. A verdadeira gratidão, ela vai fazer o quê? Você vai se conectar, você vai reconhecer o que é bom. Então, por exemplo, hoje, na sua vida aí, para pensar um pouquinho. O que é bom na sua vida hoje? Hoje tá bom meu relacionamento, hoje tá bom meu trabalho. Então, aí você já tá praticando a gratidão. Reconhecer os pontos positivos da sua vida. Então, primeiro tópico. Segundo tópico. A gratidão, você vê o que você está aprendendo. Então, vamos lá. Numa situação desafiadora, por exemplo, vamos supor que alguém tem algum problema com algum vizinho. E esse vizinho realmente te atrapalha, te incomoda, coloca som alto ou não dá bom dia. O que você pode aprender com esse vizinho? Então, mudar essa mentalidade. O que você pode aprender? O que esse vizinho tem para te ensinar? Às vezes, é difícil a gente achar também um motivo para a gente agradecer. Mas todas as pessoas que passam pela nossa vida, elas têm alguma função. E sempre é ensinar alguma coisa pra gente. Às vezes a gente consegue perceber e às vezes não. Então é importante pensar, refletir. Isso que é autoconhecimento. Trazer para reflexão, trazer para o pensamento, fazer pensar. O que isso quer me mostrar?
O que isso pode me ajudar? E aí, a gratidão também é pensar no que você está construindo. Então, na nossa vida, sempre falo, né? A gente está aqui no processo de evolução. Então, nesse processo de evolução, a gente tem que focar nas coisas boas que nós estamos construindo. Na nossa área profissional, na nossa família, nos nossos vizinhos, nos nossos relacionamentos em geral, vizinho, amoroso, filhos, do trabalho. Então, a gente está em evolução. Então, a gratidão, nesse primeiro momento aqui, é você reconhecer o que tá bom, o que você tá construindo e o que você está aprendendo. Então, focar nessas três coisas. O que é bom, o que você está aprendendo e o que você está construindo. E lembre-se, tudo que a gente pensa hoje, terça-feira, é uma sementinha. E todos esses pensamentos, eles vão germinar, vão criar uma florzinha. E lá daqui uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, vai dar uma florzinha. Então, todo pensamento que a gente coloca aqui e fica matutando várias vezes, eles vão criando a nossa realidade. Por isso que é tão importante a gente abastecer a nossa mente de muitos pensamentos bons, de muitos pensamentos positivos. Porque quanto mais a nossa mente está com pensamentos positivos, alegres, felizes, mais a nossa vida vai mudar. Às vezes, parece ser muito difícil, dependendo da situação que a gente está vivendo. A gente tá com dívida, tá num lugar que a gente não gosta de trabalhar, tá num relacionamento difícil com filho, marido, mas é importante a gente focar em algo positivo, para que a gente saia dessa situação. E aí, eu trouxe aqui um segundo tópico pra gente conversar hoje. O que a gratidão faz no nosso cérebro e com as nossas emoções? E aí que tá. Tem gente, né, que vive naquela vibe gratiluz, né? Beleza, tudo bom, né? Gratidão, gratidão, muito obrigado, muito obrigada. E assim, existe a forma que a gente fala da boca pra fora. E também existe aquela gratidão que ela é genuína, a gente sente, sabe quando a gente sente assim, quando alguém te atende tão bem, você fala, poxa, nossa, que bom que me atenderam assim bem, ou quando alguém te trata com carinho e você percebe assim que foi um cuidado, é aquele sentimento amoroso, aquele sentimento de felicidade, aquele sentimento de aconchego, de acolhimento. Então, quando a gratidão tem esse sentimento, ela tem a capacidade de mudar as nossas emoções. E quando a gente muda as nossas emoções, a gente consegue mudar a nossa vida. Então, ficar agradecendo, muito obrigado, gratidão, gratidão, da boca pra fora, não vai fazer efeito. A gratidão, ela vai transformar a sua vida quando você conseguir focar nos pontos positivos e sentir uma alegria, uma energia boa, amor, satisfação. É assim que a sua vida vai transformar. Então, eu trouxe aqui. O que a gratidão ajuda no nosso cérebro? Ela ajuda a reduzir o foco na escassez. Quando a gente começa a agradecer, então, por exemplo, quando eu comecei o processo de agradecer, eu fiz um treinamento de 30 dias agradecendo cada coisa que tinha na minha vida. Coisas, objetos, coisas materiais e as pessoas também. Então, aí você começa a colocar assim, o que eu posso agradecer hoje? A minha vida, que eu tô viva, a oportunidade de viver, a vida dos meus filhos, dos meus pais, do meu marido, dos meus familiares, e alguns familiares que você ama de paixão, alguns amigos. Aí você começa a agradecer também o seu carro, o seu meio de transporte. Você passa a agradecer o seu celular, que hoje em dia a gente faz tudo no celular. A internet que a gente tem. Já pensou se a gente não tivesse a internet? Se a gente não tivesse um celular? Se a gente não tivesse nenhum meio de transporte para se locomover? Nenhuma bike, nenhum ônibus, nenhuma moto, nenhum Uber, nenhum carro. Como que seria? Seria muito mais difícil. Agradecer o seu corpo físico perfeito.
Você pode se locomover com ele, tem as pernas para andar, tem os braços. Então, começar a olhar essas pequenas coisas no nosso dia a dia já vai fazer diferença na nossa mentalidade. Porque quando a gente tira o foco da falta, da escassez e começa a ver a positividade, as nossas emoções, elas se transformam. Ela sai da tristeza, ela sai da angústia, ela sai da falta e vai para onde? Vai para alegria, vai para o amor. Então, quando a gente começa a tirar o ponto da escassez para a abundância, focar nos pontos positivos, a nossa emoção transforma. Quando a nossa emoção transforma, o que acontece? A gente começa a ver as percepções, as oportunidades que estão acontecendo na nossa vida. Quanto mais alegre, motivado você tiver, mais você vai encontrar oportunidades. Aí você chega alegre, por exemplo, lá na padaria, vai comprar um pão, conversa com alguém, já rola um trabalho extra, então já conhece alguém que pode fazer um networking, já faz uma amizade ali. Então, aquela sensação de energia positiva vai te trazer oportunidades, e essas oportunidades vão te levar à transformação da sua vida. E você se sentindo bem, focando na positividade, você tendo oportunidades, o que vai acontecer? O seu bem-estar emocional vai melhorar. Então a gente vai parar a reclamação. A gente vai parar de focar nas coisas negativas, no que eu não tenho e do que eu quero ter e do que eu tenho. E aí essa do que eu quero ter como oportunidade de que você pode criar a sua realidade. Porque a gente parte do princípio que nós criamos a nossa realidade o tempo todo, com os nossos pensamentos e com as palavras que nós proferimos. Por isso que é tão importante a gente tomar cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala, principalmente sobre nós, porque nós estamos o tempo todo criando a nossa realidade. E aí, uma outra coisa importante também aqui é que a gratidão, ela não vai substituir a ação. Então, por exemplo, é importante a gente focar nas coisas positivas que acontecem, nas coisas que você tem. Não importa se é pouquinho, se é muito, é importante você focar no básico que você tem e agradecer com aquela sensação mais genuína, amorosa e alegre, e também agir. Então é importante que exista uma ação da sua parte, um movimento, porque quanto mais você agir, mais benefício você vai ter para você. Então, a gratidão, ela vai mudar o seu estado emocional do negativo, tristeza, culpa, raiva, ódio, para um positivo, alegria, amor, oportunidade, positivismo. E essa mudança do negativo para o positivo vai te gerar oportunidades. Você vai começar a ver oportunidades que antes você não conseguia ver. É como se a gente tivesse, se a gente fica muito na reclamação, é como se a gente tivesse uma venda no nosso olho. E aí a gente não consegue ver as coisas boas que tem. E quando a gente começa a agradecer tudo, nos mínimos detalhes, as coisas boas que a gente tem, a gente começa a ver oportunidade em várias coisas. E é aí que muda, é aí que muda o jogo. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os 3 erros que a gente comete, os 3 erros comuns que a gente comete sobre gratidão. Então, o primeiro erro que eu trouxe aqui para vocês hoje: achar que a gratidão é negar o sentimento negativo. Então, Elo, agora a gente vai viver na positividade, não vou reclamar, só vou falar coisa positiva? Não. É preciso você sentir o que você tá sentindo de negativo. Se é raiva, se é tristeza, se é mágoa, se é culpa. Mas você não pode carregar isso para sua vida. Você sente e depois você descarta. Porque se você carregar essa negatividade, ela só vai atrapalhar a sua vida. Você não consegue ir pra frente. Porque o que vai acontecer? Você vai ficar preso no passado. E isso não é legal. Quando a gente fica preso no passado, com raiva, com mágoa, com culpa, a nossa vida não prospera. A gente não vai pro futuro, a gente fica no passado. Então, o que a gente faz? Vamos supor um exemplo.
Suponha que você foi viajar e você bateu o seu carro. E aí sua família estava dentro do carro. Ninguém se feriu, nem do outro carro, nem do seu. Tá todo mundo vivo, todo mundo bem, só que você teve um prejuízo financeiro grande. Como que você vai ficar? Bravo, triste, magoado, sentido. E é importante você sentir isso, né? Eu estou triste, eu estou com raiva, mas obrigado pela vida de todos os meus familiares que estão aqui. Mas obrigada que nós estamos juntos. E aí focar nas coisas positivas. Obrigado que eu tenho um emprego e a gente vai dar certo. Obrigado que eu tenho seguro e tudo vai se resolver. Então sinta, é importante sentir. A gente não guarda sentimento negativo. É preciso sentir, é preciso validar, mas é preciso focar nas oportunidades, no positivo. Então sempre que acontecer alguma coisa negativa, sinta. E aí depois ressignifique. Aonde eu posso focar? Aonde eu vou focar? Aonde eu quero focar? Eu quero sair dessa. Para sair dessa, você precisa focar em algo positivo. Um segundo erro que eu trouxe hoje também pra gente é só agradecer quando dá certo. Ai, mandei um currículo lá numa tal empresa. Uhul, foi contratado, muito obrigado, maravilha. Deu certo de você fazer uma corrida de rua. Uhul, vou correr, deu certo, maravilha. Aí não vale, você só agradecer quando acontece coisa boa? É um erro. A gente tem que agradecer o tempo todo, porque o tempo todo o universo está nos ensinando alguma coisa. Lembra? É aprendizado, é construção, é evolução. Então, olhe, mesmo que naquele ambiente, que naquela situação, você não veja coisa para agradecer, comece a agradecer coisas que você tenha, que você é. A minha família, a minha casa, a minha bike que eu vou trabalhar, o ônibus, o meio de transporte que eu tenho quando tá chovendo. Foca sempre no positivo. Se não tem, procure, porque a gente acha, tá? É treino, é mental. E um outro erro também que eu trouxe hoje é comparar a nossa vida com o do outro. Hoje em dia, principalmente devido a tantas redes sociais, a gente tá o tempo todo, né? Olha Instagram, olha Facebook, olha, enfim, as redes sociais, a gente fala, nossa, mas o fulano tem tal coisa e eu não tenho. O fulano prosperou em um ano e eu não prosperei. Quando a gente começa a fazer essa comparação negativa, a gente foca no negativo. E quanto mais a gente foca no negativo, mais esse negativo aumenta. Já ouviram aquela expressão? O que você foca expande? É exatamente isso. Acontece isso. O nosso cérebro, você dá um comando pro seu cérebro, ele entende que ele tem que captar situações, aquilo que você falou. Então, por exemplo, se você começa a ver coisas negativas, o seu cérebro vai começar a captar no ambiente, nas situações, nas pessoas, só coisa negativa. Por isso que é tão importante focar no positivo. Ah, é uma positividade, melhora a sua vida? Melhora. Aí podem até comentar, né? Ah, mas ser muito positivo não muda nada. Aquela positividade tóxica. A positividade tóxica é aquela que você só pensa positivo e você não age. E o que a gente falou lá no comecinho da live? A gente precisa agir. Só que quando a gente tá animado, quando a gente tá feliz, quando a gente tá motivado, a gente começa a ver todas as coisas boas. A gente começa a ver as oportunidades. E aí que é o bacana, porque você pensa, você fala e você vê as oportunidades acontecendo no seu redor. E aí começa a transformação. Por pequeninas que sejam essas transformações, essas oportunidades, com o tempo elas vão aumentando e cada vez mais você vai transformando a sua vida. Então, para a gente finalizar essa parte, então os 3 erros são esses, né? Achar que gratidão é negar sentimentos negativos. A gente não nega sentimento negativo. A gente sente e foca no positivo. Vai buscar alguma coisa para agradecer. 2, agradecer. Segundo erro, agradecer só quando dá certo?
Não, tem que agradecer o tempo todo. Encontrar no seu ambiente pessoas. Boa noite! Encontrar situações que vai te mostrar o positivo. Terceiro erro, comparar sua vida com a do outro. Você é único, Deus te fez único, as nossas digitais são únicas. Então não se compare, não compare nada. Seu corpo, sua vida financeira, sua família, sua casa, seu carro, nada. Somos seres únicos, somos seres que estamos evoluindo e tudo vai depender da nossa mentalidade para a gente criar a nossa realidade. E aqui trouxe um outro tópico agora importante. Qual é a visão da gratidão no método da Louise Hay? Então, como eu já falei, né? Aquela frase famosa, que não sei se vocês já ouviram, aquilo que focamos expande. Se eu foco na tristeza, vem mais tristeza. Se eu foco na alegria, vem mais alegria. Então, é como a gente olha a nossa realidade. E aí, a gratidão, o que ela nos auxilia? Ela faz a gente reconhecer o nosso valor. Então, ela olha pra gente, poxa, o que eu posso me valorizar? Qual é o meu valor? O que eu sei fazer bem? Então, isso também é gratidão. É já misturar a gratidão com amor próprio. Honrar a sua caminhada. Tudo que você já passou, todos os pepinos, todas as coisas boas, olhar para trás e falar, uau, que história que eu tenho. Eu precisei passar por aquilo para chegar nisso. Eu tive um desafio ali para colher essa abundância aqui. Então, olhar para sua história com honra, com olhos bons para você, porque você evoluiu, você passou de fase, igual a gente sempre fala. A nossa vida aqui é como se fosse um jogo de videogame. Cada hora a gente tá fazendo uma fase nova. E cada pessoa tá no seu nível de fase. Uns mais avançados, uns menos. Então tá todo mundo ali querendo entrar, querendo melhorar, querendo evoluir em todas as áreas. E é esse que é o jogo, evoluir. E pra gente evoluir, a prática da gratidão é muito importante. Porque a gente vai mais leve, a gente vai mais tranquilo, a gente vai mais feliz. Né? Já pensou? Você passar aí, hoje em dia o pessoal tá vivendo mais, né? 80, 90 anos, reclamando da vida? Focando no negativo? Dá não, né? Dá não. A gente tem que passar 80, 90 anos focando no positivo. Vendo as coisas boas que estão acontecendo na nossa vida. E vai acontecer coisa ruim? Vai. E o que você faz com as coisas ruins que acontecem na sua vida? Aprende alguma coisa. O que eu tenho que aprender com essa pessoa? O que eu tenho que aprender com essa situação? O que eu tenho que aprender nesse serviço aqui que não tô conseguindo? O que será que é? Olhar pra dentro, se questiona. Autoconhecimento. Autoconhecimento liberta, faz a gente ser mais leve, mais feliz. E, para terminar aqui na fase da Louise, a gratidão abre caminho para receber mais. Vocês já ouviram aquela expressão? Quanto mais eu agradeço, não, quanto mais agradece, mais a graça desce? Alguém já ouviu essa expressão? Quanto mais agradece, mais a graça desce, ou seja, as bênçãos descem, as coisas acontecem boa. Então é assim, quanto mais a gente agradecer de uma maneira genuína, com coração, né, de alguém que te atendeu bem, de que alguém te ajudou hoje na rua, o filho que lavou a louça, o marido que trouxe um bombonzinho, coisas pequenas no dia a dia, alguém que te atendeu bem com um sorriso maravilhoso. Essas pequenas coisas, elas transformam a nossa vida. E agora, vou fazer uma pergunta aqui pra vocês, ó. Vamos refletir um pouquinho, ó. Autoconhecimento agora. Se você olhasse pra você há 5 anos atrás, a gente tá em 2026, vamos lá, em 2020, pelo que você ficaria orgulhosa de você? O que você ficaria orgulhosa de você? Para pra pensar aí. O que você ficaria orgulhosa? Da sua maternidade? Da sua paternidade? De como que você tem evoluído no seu trabalho? Na sua família?
com cuidado consigo mesmo, que você se despertou, os livros maravilhosos que você já leu, que você ficaria orgulhosa de você. Isso é focar no positivo. Isso é trazer para nosso momento agora as coisas boas que você já fez, que você tentou fazer, que você está evoluindo. Isso é maravilhoso, isso é incrível. E agora, para a gente terminar aqui, pelo que a gente é grato hoje. Pelo que a gente é grato hoje. Hoje eu sou grata por vocês terem entrado na minha live. Fiquei muito feliz de ver vários nomes aqui, maravilhosos. Eu sou grata hoje pelo dia incrível que eu tive, pelo alimento que eu pude comer, pelo meu corpo saudável, por ter uma caminha, uma roupinha de frio, que tá muito frio aqui, né, na região da Jacareí. Então é isso, pelo que você é grato hoje. E uma dica, toda vez que você for dormir, pega o hábito de fechar os olhos ali antes de dormir, nesse momento, né, que vai desacelerando. Ai, que linda, por cuidar de mim. E olha, cuidar da gente mesmo é o melhor investimento que a gente faz. Pra gente, pra nossa família, pros nossos filhos. Quanto mais a gente se cuida, mais a gente se transforma. Mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Sim, as pessoas que passam pelas nossas histórias, pela nossa vida, pela nossa história, são incríveis, são professores que vieram nos ensinar alguma coisa. E muitas vezes a gente é ao mesmo tempo, né? Aluno e professor. A gente está ensinando e aprendendo. Então, honrar. Muitos foram bons, outros nem tantos, mas ter essa visão, né? De como a gente aprendeu, de como a gente evoluiu. Maravilhoso, Érica. E... gente, vocês têm alguma dúvida? Fui falando bem rapidão, né? Falamos aqui, então, ó... do que a gente acaba fazendo, né? As afirmações e o diário da gratidão e o pensamento positivo. E não resolve. Mas por que não resolve? Porque a gente foca mentalmente no negativo. Então, o que a gente tem que fazer? A gratidão é uma prática de construção da sua realidade, de construção da sua mentalidade. Então, sair do negativo, focar para o positivo. E aí vai ajudar o que a gente focar? Nas emoções positivas, sendo quanto mais positivo você tiver, mais coisa boa você vai tá ao seu radar. E aí a gente pode ver as oportunidades que antes a gente não via. Às vezes tá na cara, mas a gente só reclama e a gente não vê a oportunidade. É quando a gente começa a agradecer, quando a gente começa a ter uma visão mais positiva, o que acontece? Poxa, posso fazer isso, posso fazer aquilo, parece alguém, te ajuda. E os erros que a gente falou, né? Negar o sentimento negativo, agradecer só quando dá certo, comparar com a vida dos outros. É isso, pessoal. Esse tema maravilhoso. Qual é o ensinamento dessa live, então? Que fique claro para vocês. Todos os dias praticar a gratidão do fundo do seu coração. Tem dias que vai ser mais fácil, tem dia que vai ser mais difícil. Mas foca naquilo que te faz sentir grato mesmo, né? Às vezes a gente quer agradecer algo que tá muito além da gente e não vai ser bom, a gente não vai fazer essa conexão. Então agradeça. Ai, nossa, eu tô com o celular aqui, cara, eu tenho internet, eu tenho celular. Agradece. Agradece essa roupa quentinha, agradece a comida. Começa a ver nessas pequenas coisas a grandiosidade que você tem, o poder que você tem. Pega o hábito de agradecer todo dia 3 coisas. 3 coisas. Lembra que eu falei na hora que for dormir? Agradece 3 coisas. Daqui a pouco você vai ver que você tá agradecendo 10, 20. Tem dia que tem tanta coisa para agradecer que a gente nem dá conta, né?
E aí vai mudar a sua mentalidade. A gente vai sair da escassez e vai para a abundância, vai sair da negatividade e vai para a positividade. Para nossa transformação, para o nosso desenvolvimento pessoal, o que precisa mudar é a nossa mentalidade. E uma decisão muda tudo. Então, decida, a partir de hoje, praticar a gratidão frequentemente, todos os dias. Em um mês, a sua vida transforma. Nem isso. Façam aí, depois vocês vêm me contar o teste. O que aconteceu nesses dias? Quanto mais gratidão você fizer, de coração, mais transformação vai ter. Eu tenho certeza. E aí vocês voltam aqui e me contam como é que foi, que eu quero saber. E para finalizar aqui, vocês falaram, né, pelo que vocês são gratos, maravilha, amei a participação. E queria deixar aqui uma mensagem para vocês. A gratidão, ela não muda o nosso passado. A gente falou. Ela não elimina os nossos desafios. A gente falou isso. Mas a gratidão muda a forma como você, como eu, vemos cada fase da nossa vida. De uma maneira positiva. E é isso. É esse o papel da gratidão. Mudar a nossa mentalidade para positiva. Quanto mais a gente mudar, mais transformação a gente vai ter. Passado dá para mudar? Não, não dá para mudar. Dá para eliminar os desafios que a gente vai ter? Não. Os desafios, eles são vindos, eles vêm o tempo todo, às vezes mais, às vezes menos, às vezes vem um monte de uma vez só, às vezes vem um só, perdidinho, mas os desafios são feitos pra gente passar de fase, lembra do videogame? Então, foco, positividade sempre. Olhar tudo pelo lado bom. E é isso. A sua mente muda quando o seu olhar muda. Então, vamos praticar a gratidão daqui pra frente. Vamos olhar as coisas de uma maneira mais positiva. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Estou à disposição para dúvidas, para comentários. Amei ter vocês aqui. Quantas carinhas novas passaram por aqui. Não? Ninguém quer comentar nada? Maravilha. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Amei ter a presença de vocês. E depois me contem como é que foi praticar a gratidão, quais os benefícios que tá tendo na sua vida. Eu vou amar saber que você colocou em prática e como tem mudado. Um beijo pra vocês e uma excelente noite de descanso. E a hora que deitar na cama, lembre-se, 3 coisas que você é grato hoje. Um beijo!